Olá, gente, tudo bom? Então, o tema que iremos abordar é corpo, gênero e sexualidade, principalmente na idade adulta intermediária ou meia-idade, como preferir. Também vamos abordar como esse tema abrange a vida de pessoas transexuais. Inclusive, nós realizamos uma entrevista com uma mulher trans para ela nos contar um pouco sobre as vivências dela e tal, mas essa entrevista será abordada um pouco mais pra frente. Assim como a adolescência, a meia-idade é considerada uma construção social, visto que algumas culturas não a acatam completamente. O que hoje entendemos como meia-idade, há alguns séculos atrás, já foi compreendido como o fim da vida. Isso se devia basicamente às condições de vida muito precárias da época e também à falta de assistência médica, principalmente para a população mais pobre. Hoje em dia, a expectativa de vida é bem maior no mundo inteiro, só que ela ainda varia bastante de lugar para lugar. Por exemplo, na Europa, a expectativa de vida para mulheres é de mais ou menos 81 anos e para homens de 74 ou 75 anos. Já na América do Sul, essa expectativa varia entre 73 e 79 anos, e nenhum país latino-americano está entre os 30 maiores em longevidade. Devido a essa grande variabilidade, os pesquisadores ainda não entraram num consenso sobre quando começa e quando termina a meia-idade. Para realizarmos nossa pesquisa, nós consideramos a meia-idade como acontecendo entre 40 e 65 anos. O David Le Breton, antropólogo francês, o corpo é meio que um artifício de expressão, ele é a base da relação do indivíduo com o mundo. É através do corpo que o homem se apropria daquilo que lhe é essencial e também se comunica com o outro. A sociedade nos impõe uma série de padrões a serem seguidos, muitas vezes relacionados a comportamentos, vestimentas e principalmente ao corpo. Geralmente esses padrões são muito irreais e difíceis de serem seguidos por pessoas normais que têm uma vida cotidiana corrida, que precisam trabalhar, estudar, cuidar da casa e tal. Falando especialmente de padrões de beleza e de corpo, isso aflige principalmente as mulheres. Nos é exigido que tenhamos corpos completamente dentro dos padrões, e os padrões de beleza atual são basicamente corpos magros, sem marcas como celulite, estria, e convenhamos que isso é meio que impossível, porque todo mundo tem isso no corpo, né? Então, esses padrões de beleza, essas pressões estéticas afligem muito a mulher, e isso não é diferente quando ela envelhece. Muda um pouco, sim, a forma de opressão, mas não se torna menos opressiva. Por exemplo, o envelhecimento do corpo, o surgimento de rugas, a flacidez da pele. Também, durante o envelhecimento, o cabelo vai ficando mais fino e vai caindo mais. Todas essas mudanças que ocorrem no corpo, que é uma coisa natural, podem sim causar muitos danos psicológicos para as pessoas, e esses danos a gente pode sim atribuir muito também às pressões estéticas que a gente sofre para seguir um determinado padrão. As determinações de gênero são, em sua maioria, dualistas e conservadoras, considerando apenas a parte biológica e classificando o indivíduo como homem ou mulher. Isso acaba desconsiderando a fluidez de gênero e tantas outras coisas, e a partir do momento que existe essa definição de homem e mulher, são impostos vários papéis de gênero que essas pessoas têm que desempenhar de acordo com o seu sexo biológico. No entanto, pessoas transexuais são um ótimo exemplo de que essas definições de gênero são meras convenções sociais, porque elas nascem com um determinado sexo, mas não se sentem contempladas por ele e muito menos pelo papel social que aquele sexo vai lhe impor, aquele gênero vai lhe impor. Outro ponto é que, tipo assim, as diferenças biológicas que existem entre homens e mulheres ainda hoje são usadas como pretextos para justificar a desigualdade social que existe entre eles. Por exemplo, é um fato que em pleno século XXI, mulheres recebem menos que homens por ocupar o mesmo cargo. Ocupando o mesmo cargo, elas recebem menos. Mulheres também ocupam menos cargos de liderança. E isso é ainda maior quando
Se tratando de mulheres pretas, elas chegam a receber até 30% menos que um homem branco ocupando o mesmo cargo que ela. A qualidade, né, ela é repleta de nuances. Nós classificamos ela como sendo constituída pelo sexo biológico, a orientação sexual e a identidade de gênero do indivíduo. Ela é meio que o conjunto de comportamentos que culminam na satisfação da necessidade do desejo sexual. A sexualidade nasce com o ser humano e vai se desenvolvendo no decorrer da vida. Claro que ela meio que é aperfeiçoada de acordo com o contexto social em que a pessoa está inserida e também pelo desenvolvimento físico e psicológico individual. A meia-idade pode ser uma fase bem reflexiva, porque você se ver envelhecer e ver os outros ao seu redor envelhecendo pode trazer à tona muitas questões, ainda até da idade adulta jovem. Questões como realização na vida pessoal, na vida financeira. Se questionar se você quer continuar seguindo esse caminho, essa profissão, ou do nada mudar tudo, todo o seu comportamento e viver coisas que você nunca viveu. Erik Erikson reconhece que durante a vida passamos por 8 estágios de desenvolvimento cognitivo. O da meia-idade é o estágio 7, geratividade e estagnação. Ao atingir os 40 anos, o indivíduo tende a se sentir mais confiante, a pensar mais no futuro. A questão da geratividade é a necessidade de deixar um legado, de passar um conhecimento, e a estagnação é quando essa passagem de legado, essa passagem de conhecimento não acontece da forma que é planejada. Há mudanças bem significativas no corpo. As primeiras a serem percebidas são as rugas, os cabelos brancos, mas além disso tem que o cabelo fica mais fino e ralo, tem a flacidez na pele, tem a perca de massa óssea, perca de massa muscular, fadiga. Também há mudanças nas atividades motoras e sensoriais. Uma das mudanças que mais marcam as mulheres é a menopausa. Antes da sua última menstruação, há uma série de sintomas que indicam o fim da sua capacidade reprodutora. Sintomas esses que são náuseas, sensação de sufocamento, vermelhidão no rosto, tipo como se estivesse esquentando o rosto, e a desregulação do ciclo, que no livro A Odisseia do Desenvolvimento Humano é comparado com a menarca. Homens da meia-idade também passam por mudanças hormonais. Há uma diminuição na testosterona, pode haver perda ou diminuição da libido, pode desenvolver disfunção erétil, e isso tudo acontece durante a andropausa. Além das mudanças físicas que as pessoas da meia-idade tentam lidar, existem outras mudanças, elas psicológicas e sociais, que eles têm que tentar aceitar. Mas não é toda pessoa da meia-idade que consegue aceitar o fato de ser avó ou avô, aceitar a aposentadoria, ou aceitar, seja lá, uma fila preferencial de um banco, por exemplo. Às vezes, eles se negam a aceitar essa nova fase e se prendem a questões passadas. A questão do ninho vazio é quando o filho sai de casa. Nessa ocasião, há sim grande tristeza e tal. Mas também pode ser uma melhora muito grande para a relação dos pais que ficam em casa, se for uma família tradicional brasileira. A relação pode melhorar, podem viver coisas que nunca viveram, mesmo que seja só o pai ou só a mãe, pode melhorar bastante, pode viver coisas que nunca viveram. E assim, o que se torna mais difícil nessa ocasião, nessa fase, é quando o filho volta para casa. Porque pode ter uma confusão de papéis, porque assim, os pais podem não saber como lidar com aquela nova fase do filho, já que o filho já experienciou coisas sozinho, fora de casa, pode haver essa confusão. A mãe ou o pai, ou os dois juntos, que não estavam mais acostumados em ter um filho em casa, pode trazer um misto de sentimentos para aquela ocasião, para aquela nova vivência. Porque, querendo ou não, é sim uma nova vivência, porque passaram um tempo sem um filho e agora estão lá de novo. Eu prometi não falar de ódio, mas sei que não vou conseguir, pois vidas negras importam se essas vidas não for de travesti. Sua hashtag não contempla minha cintura quebrada. Luane, mais uma travesti que no Ceará foi morta a paulada. Cibele, que por 7 boy foi espancada. E nesse momento todo mundo some. Xingavam pejorativamente de traveco e mandavam Cibele virar homem. Você não sabe o que é sair na rua com a incerteza de não voltar. Ser travesti é ter muita potência, mas por causa de um sistema
transfóbico não conseguir demonstrar, demonizada na igreja, expulsa da família. Se vocês matam 7 leão, eu mato 8 e a porra da transfobia trava no masculino, depois vem fingir demência. Seu feminismo é seletivo de pura conveniência. Aqui não tem princesa Isabel, é a gente no fronte pra se libertar. É que mesmo a morte sendo predestinada pro meu corpo, a palavra vida vamos ressignificar. Sociedade que não aguenta a diferença, tem que matar, bater pra provar sua machulência. E pra esse povo eu já tô sem paciência. Acredite, não há ciência que consiga explicar o ódio que eu sinto quando vejo você nas minhas encostar. Então é melhor tu se preparar, que a caçada contra transfóbico acabou de começar. Ser uma mulher na meia-idade traz desafios. E ser uma mulher na meia-idade trans traz desafios muito maiores. Desafios relacionados ao corpo, a seu psicológico, a seu psicossocial. A transexualidade marca o indivíduo fisicamente, socialmente, de forma negativa, marginalizando, excluindo, rotulando de formas negativas, de formas com que as pessoas rotulem aquelas pessoas e excluam, deixem de mão. Uma pessoa que vive em um ambiente adoecedor poderia até se tornar uma pessoa bem-sucedida, mas como vive nesse ambiente tão negativo, sua realidade é outra. Ela se sente incapaz, recolhida, ocasionando em uma baixa autoestima, depressão, ansiedade. Então se vê que muitos transgêneros não estão em um ambiente de trabalho, não estão no comércio, por conta dos estereótipos, por conta dos rótulos. Na entrevista que foi realizada com uma trans de 51 anos, ela nos relatou que sua experiência na relação do trabalho. Quando ela foi embora do Brasil, foi morar na Europa, ela teve a sua experiência de não ser aceita para trabalhar em lojas, não ser aceita para trabalhar em uma lanchonete, como garçonete. Então ela se juntou com outras trans e foi ser garota de programa. E mesmo sendo garota de programa, ela pensou que por todas serem trans, por todas compartilharem dos mesmos preconceitos, das mesmas dores, então seria uma coisa mais fácil, ia ter pelo menos um apoio. Nada disso. Elas não apoiaram, sabotaram, excluíram. Então ela viu que a concorrência não é só com as pessoas que são cisgêneros. Então, gente, cada fase da nossa vida vai haver algumas dúvidas, alguns desafios e mudanças que a gente vai ter que lidar, né? Essa mudança no corpo, no cognitivo, no meio social, ela tem um peso na meia-idade, né? Devido aos tabus voltados ao envelhecimento. Você perceber que seu corpo não é mais o mesmo que era antes, que algumas das suas características estão mudando, alguns dos seus sentidos também tá mudando, isso pode gerar um pouco de angústia, né? É exatamente nessa fase que você vai questionar das suas convicções, questionar dos seus posicionamentos, suas decisões, né? Se você vai deixar algo para a sua próxima geração, se vai deixar algum legado, algum ensinamento. Essas crises não necessariamente são ruins, né? Depende de como você lida, de como você passa por elas e de como você fica após essas crises, né? Então, além dessas crises, saber lidar com o seu envelhecimento e perceber também o envelhecimento das pessoas ao seu redor, né? Seus pais, seus filhos, enfim, isso pode gerar uma reflexão sobre a finitude, né? Que esse ciclo uma hora vai acabar, que a vida uma hora vai ter seu fim, né? Para algumas pessoas é angustiante, né, falar sobre isso, para outras não, já é mais tranquilo. Então, cada pessoa lida de uma forma, né, sobre esse assunto. Outro ponto também que a gente destaca no nosso trabalho é a vivência da mulher trans, né, na nossa sociedade atual. Quais as suas dificuldades?
Se uma mulher cis, ela já sofre machismo, sexismo, enfim, vários preconceitos, uma mulher trans, ela vai sofrer 2 vezes mais, porque além dela passar tudo isso, ela também sofre a sexualização da sua imagem, né? Que é quando alguém chega e deduz que por ser uma mulher trans, ela vai se prostituir, se sustentar através da prostituição, o que é uma visão extremamente equivocada e preconceituosa, né? A gente tem que trabalhar a desconstrução dessa imagem. Outro preconceito também que as pessoas trans têm que lidar no dia a dia é a transfobia, que além de ser um preconceito que machuca, que magoa, que mexe psicologicamente, é um preconceito que mata, né? Visto que o Brasil é um dos países que mais matam transexuais no mundo. Então, é muito importante a gente entender a gravidade desses preconceitos e como esses preconceitos vão prejudicar essas pessoas, tanto na vida social quanto psicologicamente. Como psicólogos, temos que entender, temos que ajudar essas pessoas, né, a lidarem com isso. Temos que ver o nosso papel em meio a essas dificuldades, né, que essas pessoas passam. De uma forma mais geral, né, é importante a gente ter esse autoconhecimento, né, refletir sobre essa fase da nossa vida, porque é um ciclo natural, todo mundo vai passar por isso. Então, é muito importante a gente saber lidar, procurar ajuda, se for preciso, né, para poder enfrentar nessas transições com o menos sofrimento possível. E também é muito importante a gente olhar, né, as dificuldades das pessoas trans, tentar ajudar, tentar incluir, enfim, fazer a nossa parte, né, para uma sociedade melhor, para que não ocorram essas coisas, para que as pessoas não se sintam desconfortáveis por ser quem são, né? É importante a gente dar apoio, tanto profissionalmente como na vida pessoal também, né? É importante esse cuidado para não magoar o outro. Já em relação ao nosso envelhecimento, é muito importante você refletir, né, toda a sua construção, o que você passou, o que você mudou, né, o que você aprendeu para chegar na meia-idade, para chegar a ser quem você é, né, nessa época. Olhar o lado bom do envelhecimento, né, não transformar o envelhecimento como um problema, como uma coisa ruim, porque não é. É uma fase da vida, é um ciclo que precisa ser vivenciado da melhor forma, porque é importante você saber lidar com suas mudanças, saber lidar com as mudanças da vida. Então, é super importante você se autotrabalhar, né? Entender o que você está passando para poder lidar melhor. Chegar aos 62 anos é muito bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque é bom porque eu estou viva, estou podendo auxiliar algumas meninas, e ruim porque eu vejo que da mesma maneira que era quando eu era novinha, a violência, hoje parece que a violência ficou bem mais forte. Então a gente tem que começar a fazer política para que essas violências não aconteçam, não resolver depois que já aconteceu. A expectativa de vida de pessoas trans não passa dos 35 anos de idade, segundo a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis do Brasil, a ANTRA. Em média, a expectativa de vida de toda a população brasileira é de 74,6 anos, de acordo com a IBGE. Dados alarmantes indicam que 40% de todos os assassinatos de pessoas trans no mundo são registrados em solo brasileiro. A gente ficou muito impressionado com essa estatística, né? 35 anos é uma agressão, é uma condenação, né? Você viver 35 anos. Ressalto que já superei essa estatística, né? Já sou para a minha população ou para a população pela qual eu milito, né, já superei, né, 4 décadas de vida, e realmente tem sido uma pauta que vem atravessando o nosso cotidiano, porque o histórico brasileiro
né, tem demonstrado que essas pessoas não conseguem ultrapassar essa faixa etária diante a todas as violências, aos não acessos a questões básicas de vida, simplesmente por se apresentarem socialmente e politicamente como uma pessoa que não foi capturada pelos binarismos. Então, falar numa população trans... O que é capturada pelos binarismos? São pessoas que não se contemplam em apenas ser homem e mulher linkados a uma genitália, a uma biologia. Então, essa estrutura biologizante universal, que sempre, principalmente pensando no Brasil, ela é heteronormativa, ela é falocêntrica, ela é machista, ela é misógina, não contempla essa população que depois que conseguiu se articular politicamente enquanto movimento organizado, tem inclusive assumido a pauta feminista.